iniciando mais um ACEcast, o podcast da Associação Comercial. E hoje a gente vai tratar de um tema bastante gostoso de conversar, né? A gente trouxe aqui uma pessoa especialista, que é o Márcio, já vou apresentar já para vocês. O nosso tema é Segredos do Empreendedorismo, do Nascimento à Vitória. O meu convidado é o Márcio Espadas, ele que é consultor, professor, empresário, tem livro publicado, né? E está à frente dos negócios aí há bastante tempo. Obrigado pela sua presença, Márcio. Mark, eu que agradeço, muito bom estar aqui com você. Parabenizo já pela iniciativa do podcast, né? Um jeito de comunicar tão novo, né? E você aí na vanguarda com esse projeto. Parabéns, viu? E eu sou um associado da associação já há mais de 25 anos, né? E tenho um negócio aqui em Jundiaí há esse tempo, né? Fiquei sabendo que nós estamos no número aproximadamente 20º número aqui do podcast, né? Sim. Que já mostra aí uma consolidação desse formato. Então, estou muito feliz de estar aqui e agradeço muito o convite, viu? Legal, Márcio. Eu que agradeço. Antes de conversar com as pessoas que vêm aqui, eu dou uma estudada um pouquinho na história e eu confesso que eu gostei muito, eu não sabia da sua história. Mas antes disso, eu quero dizer para você que eu me recordo exatamente o dia que eu te conheci. E, por incrível que pareça, foi numa palestra, eu acredito que mais ou menos há uns 10 anos atrás. Talvez uns 15. Talvez uns 15, né? E nessa oportunidade você estava fazendo uma dinâmica com umas bexigas, né? E, lógico, olhei para você, percebi que você era palestrante, enfim, que você trabalhava já o tema do empreendedorismo, mas eu não sabia, vendo a sua ficha, que você foi engenheiro elétrico, também professor, enfim. Então, o que eu queria saber de você, que você contasse um pouquinho pra gente, como que surgiu o Márcio Empreendedor? Bom, é um grande prazer contar essa história. Só que, falando só um pouquinho antes da palestra, daquele dia, né? Eu me lembro muito bem de você lá, me lembro da dinâmica, era uma dinâmica com várias bexigas, né? Lembro que você foi o último, né, que ficou tentando dominar 10 bexigas lá sozinho, e a gente percebeu o quanto que é difícil para o empresário que assume muitas responsabilidades, né? Essa era a dinâmica, né? Entendeu? E o último é bom ou é ruim? O último é quem mais sofre, né? O que mais sofre, né? O empresário sem equipe, o empresário sem ninguém para ajudar, né? Essa era a ideia, que dominar uma bexiga é muito fácil, né? Agora, dominar 10 bexigas, não deixar cair no chão, nossa, já é um desafio muito enorme, muito grande. E essa é a vida de muito empresário, né? Que não faz procedimento, que não faz processo, né? Que não forma pessoas para ajudar. E aí acaba vivendo, né? Só em função, o negócio só vive em função dele, né? Eu, apesar de ser uma pessoa muito tímida, sempre achei muito importante fazer palestra, conversar, me expor, porque é assim que surge, né, os contatos, a gente conhece as pessoas, a gente mostra o seu trabalho, né, e daí surgem oportunidades. Eu comecei como professor com uma oportunidade que me deram, né, eu fiz o ensino técnico e eu entrei na faculdade. E a minha faculdade, eu estudei na Escola de Engenharia Mauá, era uma faculdade de período integral, eu tinha algumas janelas, né, no período, e eu procurei um emprego que eu pudesse trabalhar nessas janelas. Eu estou falando isso há talvez 40 anos atrás, né, pelo menos uns 30, 35 vida, anos atrás. Você é jovem há tanto tempo assim. Estou fazendo 54, né? 54, então estou falando isso, eu devia ter assim uns 16, 17 anos, né? Uns 17 anos foi quando eu comecei a dar aula. E eu conhecia um cursinho perto da onde eu morava, na casa dos meus pais, que eles tinham uma gráfica que rodava à noite. Rodava à noite, né? A gráfica funcionava das 10 da noite às 6 da manhã. Eu falei, poxa, eu tô precisando trabalhar, eu vou procurar um emprego na gráfica. Cheguei lá, o dono do cursinho, que eu tinha feito o cursinho há 4 anos atrás, para entrar no colégio técnico, ele lembrou de mim por causa do meu nome, do Espadas, né? Ô, Márcio,
eu lembro de você era um bom aluno e ele tá precisando de um professor de geometria. Aí ele falou assim, ó, semana que vem, prepara esse conteúdo aqui. Era um conteúdo sobre Teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos, né? Prepara esse conteúdo, que a semana que vem você vai fazer uma aula para mim, para eu ver como que se você pode ser professor. Eu fiquei morrendo de medo, morrendo de vergonha. Tímido pra caramba. Achei que não ia voltar na outra semana, porque ele não me deu emprego na gráfica, né? Me deu a chance de ser professor, mas eu voltei. Preparei 3 aulas, e quando eu cheguei no cursinho, na outra semana, não era uma aula para ele que eu ia dar uma aula para uma turma, e ele sentou no fundo, e eu já comecei a explicar para a turma lá, aquele teorema de Pitágoras, tal. E no final da aula, eu lembro que eu preparei 3 aulas, né? Como se eu fosse dar 3 aulas. E eu estava tão nervoso que eu dei em uma aula de 50 minutos o conteúdo das 3. Caramba. E ele falou assim, olha, Márcio, você explica bem, você sabe bem o conteúdo, só que você fala muito rápido. E foi assim, ele fez algumas adequações e eu continuei dando aula lá. Então eu comecei com 17 anos, dando aula para alunos aí que tinham 15, 16, até 17 anos. Então era muito desafiador para mim naquele momento, mas também era um momento assim que eu me sentia assim muito orgulhoso de conseguir fazer aquilo, né? Vencendo a minha timidez e trabalhando lá com aulas. Ou seja, né, ninguém começa grande, a não ser que você tá herdando um patrimônio, algo já montado, enfim. Muitas vezes a gente começa ali no início mesmo, né? A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Você me disse que você fez curso técnico, eu falei para você que eu fiz Senai. É isso. E a sua história, ela se assemelha bastante à minha, Márcio. Legal. Então, estou muito feliz de estar falando com você, porque assim, hoje eu estou aqui conduzindo o podcast, mas eu me recordo da minha timidez também. Eu me recordo a primeira vez que eu fui dar aula numa sala de aula e eu falava e eu não conseguia ouvir o que eu estava falando, porque eu tinha a questão da timidez. Mas aí você treinando, enfim, você vai melhorando, vai aperfeiçoando e as coisas vão acontecendo, né? É verdade. E eu imagino que a gente tem que ir vencendo as etapas para você ter sucesso numa carreira maior, né? Imagino você que é advogado, né? Quanto que essa experiência de dar aula, essa experiência vencendo a advocacia te ajudou no seu trabalho como advogado, né? Então, tudo na vida é assim. A gente vai vencendo etapas, né? Começa pequeno, vencendo etapas pequenas, né? Mas um dia essas etapas pequenas vão nos preparar para vencer etapas grandes. Sem dúvida. E quanto mais você vai experienciando a situação, literalmente você vai ficando mais experiente e você sabe como lidar com ela. E aí você vai para uma próxima etapa. Então, assim, às vezes eu percebo que muitas vezes o empresário e quem nos ouve, muitas vezes é o pequeno, é o médio. Aliás, quero aproveitar, a gente está no Spotify, no YouTube. Se você está gostando do que a gente está falando, coloca os comentários, encaminha para o seu colega, enfim, para que a gente sempre traga conteúdos relevantes e inteligentes. Mas eu estava dizendo para você... Como que eu acho no YouTube que eu vou falar pra minha mãe depois para ver? Com certeza. Aproveita. A Cecast, né? Que é o canal da Associação Comercial. Ah, tá bom. Vou falar pra minha mãe, a dona Dirce. Ah, dona Dirce. Ela é minha maior fã. Manda um abraço pra dona Dirce. Legal, Márcio. Mas eu estava dizendo para você, né, da questão do experienciar, né? E aí você acaba indo para um segundo ponto. E o empresário, você que, como a gente está conversando aqui, iniciou pequeno, o empresário ele passa por diversas dificuldades na trajetória, né? Você percebe que na trajetória tem algo de específico que o empresário precisa lidar, fazer, para que realmente as situações aconteçam? Há muito tempo eu falo sobre oportunidade, eu penso nisso, e de um tempo para cá eu tô cada vez mais entendendo que o maior impulsionador de um negócio para um negócio nascer, para um negócio crescer, para um negócio melhorar, para a gente resolver um problema, são as oportunidades. São as oportunidades. E oportunidade, ela tá muito relacionado ao quanto você se capacita, o quanto você tem de experiência, como você falou, né? O quanto você estuda.
Porque a pessoa que tem mais experiência, a pessoa que estuda, a pessoa que se capacitou mais, ela tem chance de aproveitar mais oportunidades. E a oportunidade, ela vem também de relacionamento. Então, é importante você se mostrar presente, dizer para as pessoas o que você faz, porque alguém vai te contar alguma coisa que pode ser uma oportunidade para você. Uma oportunidade é algo que alguém precisa que você consegue entregar. Então, você precisa de se capacitar e você precisa que alguém te conte alguma coisa que outro alguém está precisando. Isso vale para nascer um negócio, mas isso vale para crescer o negócio também, sabe? Então, a gente, por exemplo, lá na escola, né, no nosso negócio aqui em Jundiaí, né, a gente está trabalhando agora, a gente estava com problema na energia solar, por exemplo, e tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que fazem aquelas placas solares muito tradicionais agora, né? Mas com financiamento, uma linha de crédito muito boa, sabe? Então, tudo isso assim, por conta da gente ter o conhecimento das pessoas que fazem essas placas solares, por conta de ter aparecido uma oportunidade no relacionamento com o banco, de uma taxa de juros muito baixinha, nós vamos resolver um problema grande lá, que é o problema da energia elétrica. Na escola gasta muito energia elétrica. E isso vale para resolver problemas, para economizar dinheiro e também para desenvolver, né, o nosso negócio. Sim. Aliás, falando em oportunidade, hoje a gente está aqui com a oportunidade de estar com a presidente, Leandra Maia, aqui nos acompanhando, nos ouvindo. Obrigado, viu, Leandra, de estar aqui nos ouvindo. Né? Muito bom. Muito bom mesmo. Mas aproveitando, assim, falando... Mas eu ouço ela mais tempo que você. Vamos deixar... verdade, é verdade. Não é fácil não, né? 2 homens, Leandra. Eu sou bem acompanhada. É isso aí. Tenho a sorte. Bom demais. Ô, Márcio, falando em oportunidade, eu olho para a oportunidade da seguinte forma. Muitas vezes ela vem, não sei se é exatamente essa palavra, não sei se é mascarada, por detrás de um problema. Então, o problema para determinada pessoa, o outro que tem a solução é a oportunidade, né? Então, muitas vezes ela chega para você. E se você tá de ouvidos abertos, de mente aberta, e como você bem falou, se você é estudado, preparado, aquilo lá vai ser algo do qual você vai agarrar e vai fazer acontecer. Uhum. Não tem disso? Às vezes a oportunidade aparece limpa, assim, clara para você, né? Mas muitas vezes ela aparece envelopada, né? Como se fosse escondida, né, num problema. E é comum o empresário, né, assim, ou qualquer pessoa, fugir dos problemas, né? E fugir dos problemas você só consegue aumentar o problema, né? Então, quando você enfrenta o problema, quando você para entender ele, para analisar possibilidades, analisar cenários, a conversar com as pessoas, porque problemas, eles frequentemente surgem de relacionamento, alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que não ficou bem conversado, né? Então, quando você senta numa mesa como essa, vamos discutir aqui, vamos ver o que é bom para você, qual a sua expectativa, qual a minha. Isso pode ser uma chance de aprender, uma chance de evoluir o negócio. Então, é muito importante o que você falou. Olhe para os seus problemas, né? Pode ser que dentro deles esteja lá uma oportunidade muito grande, muito valiosa, para você impulsionar seu negócio, né? Pode fugir dos problemas. Pensando, inclusive, no nosso tema aqui, né, que é do nascimento à vitória, visto que você é um empreendedor de sucesso, eu fico tentando adivinhar aqui, quero que você fale para quem nos acompanha, em que momento você talvez virou a chave, se é que é virada de chave, que você identificou uma oportunidade, visto que você era engenheiro elétrico. Aliás, não é, né? Até hoje, né? Sou engenheiro, né? Engenheiro. Formado, né? Engenheiro formado. Mas eu não pago mais o CLEA, não, eu não exerço mais a profissão. Né? Que momento que você virou a chavinha ou você viu uma oportunidade de ir para a área da educação? Você identificou uma oportunidade? Você se recorda? A primeira oportunidade foi essa de ser professor, né? Eu fui lá para trabalhar como um operador da gráfica lá, né? Um trabalhador da gráfica, e o dono do cursinho me deu a oportunidade de ser professor.
Aí eu comecei a dar aula, né? E fui expandindo. Fui dar aula em escola técnica, fui dar aula em escola particular, né? E eu estava como coordenador de informática, isso já em 95 aproximadamente. Eu comecei a dar aula em 87. Caramba. 95. Professor de? Ó, eu dei aula de geometria física, eu dei aula de matemática, álgebra, circuitos elétricos, circuitos eletrônicos. Eu dei aula na área de eletrônica e na área de exatas, física e matemática, muita aula. Só não gostava da aula de química. E sabe? quanto não é importante a matemática para um negócio, né? Ah, com certeza, né? A gente tem que saber fazer cálculo e tal, né? O que eu tenho um pouco de medo, só fazendo um parênteses assim... Claro. A gente tem algumas ferramentas muito valiosas nos nossos negócios, né? Então, tem as planilhas, tem a calculadora, né? Quando eu vejo um empresário fazendo muita conta de cabeça, sabe? Eu fico pensando, pô, esse cara aqui, ele tem uma habilidade e tal, mas será que as contas estão saindo? Será que ele não erra de vez em quando a conta? Então, eu acho que a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, sabe? Uma planilha eletrônica, tem que usar, sabe? Então é importante ter a matemática, mas é importante saber das ferramentas que a gente usa, assim, usar as ferramentas, tá? Mas eu fugi um pouquinho, que a gente tá falando mesmo. Não, a gente estava falando do Das momento oportunidades. que você identificou a oportunidade e acabou indo para a área da educação. Como gestor, né? Sim. Então, eu tava como coordenador de curso de informática, curso técnico de informática, numa escola em Santo André. E o dono da escola, conversando com o sócio dele, surgiu uma oportunidade para eles. Olha lá, de novo, hein, pessoal? Desculpa te interromper. De novo a palavra oportunidade. De abrir uma escola na cidade de Taubaté. Eles tinham duas escolas, uma em São José dos Campos e uma em Santo André, onde eu trabalhava. Surgiu uma oportunidade de uma escola em Taubaté, na Praça Santa Terezinha, lá em Taubaté, no centro de Taubaté. E aí eles estavam discutindo como que eles iam fazer para atender aquela oportunidade, porque eles já não queriam viajar até lá, já não queriam tudo isso. Aí eles chegaram para mim, né, que eu era uma pessoa que já tinha, assim, eles tinham confiança no meu trabalho, gostavam do que eu fazia, como eu fazia. Falaram assim, você não quer ajudar a gente a abrir aquela escola, a instalar aquela escola? Falei, poxa, eu quero, né, tal. Aí eu fui lá, trabalhei um dia, 2 dias, uma semana. Aí a gente resolveu discutir o salário. Discutir o salário, né? Aí começou, eu já estava trabalhando, já estava entendendo, estava gostando do trabalho. Vamos discutir o salário. Aí eles me ofereceram um salário muito pequeno em relação à minha expectativa. Em relação até o meu desafio. Eu morava em Guarulhos na época, então eu tinha que todo dia pegar o carro, 3 vezes por semana pegar o carro, e ir até Taubaté, voltar com o meu carro e tal. E a gente não conseguia chegar a um consenso no salário que eu ia receber. Aí eu propus para ele uma parte do negócio. Uma participação do negócio. Você quer que eu vá junto? Então, vamos junto. Aí eles disseram, tudo bem, mas você vai pagar a sua parte. Então, na época, eu na minha arrogância de iniciante, né, eu queria 40% do negócio, 40%. Aí eles falaram, mas você tem que pagar. Aí eu fiz as contas, eu tinha um carro e tal. Eu falei, olha, 40% eu não consigo pagar, vou pagar 20% do negócio. Mesmo assim foi difícil, né? Pra você ter ideia, eu tinha um carro zerinho, assim, um Gol, na época, zerinho. Eu vendi o Gol e consegui pagar a metade do investimento necessário. Depois eu tive que pagar o investimento através de recursos que eu ia recebendo no dia a dia, né? Mês a mês. E aí eu entrei de sócio, fiquei com 20%, não ganhava um tostão de salário, só tinha expectativa do lucro, que graças a Deus aconteceu 18 meses depois. Foi o nosso primeiro negócio, ele se pagou em 18 meses. Mas o que foi muito valioso é que eu aprendi como que uma escola nasce. Ela tem licitação, tem fazer um monte de documentação, tipo regimento, plano de curso. Então eu aprendi isso. E isso foi muito valioso para depois eu aproveitar outras oportunidades, como uma oportunidade de abrir uma escola aqui na cidade de Jundiaí. Que bacana. Você colocou uma palavra aí que eu vejo muito, principalmente nos dias de hoje, né? Que é a questão da arrogância,
muitas vezes do jovem, que ainda não é tão experiente ainda, mas ele tem uma fome imensa de crescimento. Você acha que a arrogância, quando você é jovem, dentro de um trabalho, você acha que isso é positivo para te alavancar ou isso te prejudica? Tô te perguntando porque, assim, vivenciei uma situação dessa há pouquíssimo tempo. E, de novo, né, quem nos acompanha muitas vezes é o jovem, é o pequeno empreendedor, é o empresário que tem seus funcionários. Como lidar com isso? Você acha que é positivo, negativo? Como você enxerga, Márcio? Eu acho que a arrogância, assim, ela mudou nas gerações, né? Eu sou geração X, né? Sim. Nasci lá na década de 70, né? Alguns pensam que eu sou baby boomer, mas não sou geração X. Depois teve a Y, a Z, né? A geração milenial, né? E naquela época, eu tinha uma expectativa de me dar mais desafio, mas me dar mais dinheiro também. Então, eu assumia boa quantidade de desafios desde que me pagassem por isso. Hoje em dia, eu vejo que a geração das pessoas que tem lá, na época eu tinha 25 anos, as pessoas que têm 25 anos hoje eles têm uma expectativa de assumir responsabilidades, ter um rendimento, mas com menos responsabilidades e menos esforço. Em menor tempo. Em menor tempo do que eu estava disposto a assumir lá na minha época, sabe? Sim. As coisas estão muito rápidas. Então, eu percebo que a nova geração, ela tá assim... Eu trocaria até a palavra arrogância que era na minha época por ansiedade, assim, sabe? Falta de paciência, né? Sabe? Eu percebo que a geração atual quer romper etapas, sabe? Então, o que para mim era uma arrogância de pedir talvez um pouco mais, até do que as pessoas tinham expectativa, né? Agora é querer logo, sabe? Querer logo. Então tá um pouco diferente isso, na minha opinião, sabe? Então, as pessoas estão muito ansiosas por ter o rendimento logo, né? Sabe? Pra você ter ideia, né? Eu demorei talvez porque quando eu comecei a ter lucro numa escola, eu já investi em outra escola, né? O meu lucro. Então, eu fiquei assim, os primeiros 10 anos sem ter nenhum rendimento para mim, pessoalmente, durante a minha carreira. Quem consegue hoje ficar 10 anos, né? Só trabalhando meio de graça, assim, sabe? Ou seja, você já tinha um planejamento, você sabia onde você queria chegar, né? E aí você foi batalhando para que isso acontecesse, né? Nada cai do céu, né, Márcio? Sem Não, esforço, sem suor. nada cai do céu. Eu sei que tem gente que quer ser médico, tem gente que quer ser astronauta, jogador de futebol. Eu sempre quis ser empresário. Sabe? Foi o meu sonho. E assim, eu percebo que esse esforço, né, que eu fiz, né, durante muito tempo foi assim muito importante para ter um sucesso ter negócios, né, com um certo retorno hoje em dia, com uma estabilidade como a gente tem hoje em dia, sabe? Foi muito importante. Tem que passar por aquelas etapas na vida empresarial, sabe? Você colocou um ponto aí que foi assim, eu sempre quis ser empresário. E eu acho que o querer já é um dos pontos importantes para que aconteça. É fundamental, Mas eu fico imaginando o seguinte, a pessoa, ela foi CLT a vida toda, ou parte do tempo que ela trabalhou, e aí de uma hora para outra ela resolve ser empreendedor. Quais são esses desafios que vão surgir? O que talvez ela precisa, antes de fazer isso, fazer? Ela tem que fazer um plano B, tem que se preparar. E eu quero também colocar a seguinte situação para você. Quando eu era pequeno, eu não tinha muito essa pretensão, ou quando eu iniciei minha carreira, eu não tinha muito essa pretensão de ser empresário. Hoje eu sou, né? Tenho minha profissão, sou advogado, mas eu tinha um negócio muito dentro de mim, que era assim, eu não vim para pouco. Era um negócio que, assim, eu não vim para pouco. Não estou dizendo que é muito tudo que eu tenho, mas eu tinha isso dentro de mim. Eu não vim para pouco. Isso me motivava, né? Então, voltando lá à minha pergunta,
como que é a questão dessas pessoas que vão para o mercado e depois querem migrar para empresariar? Vou ter que voltar no mesmo ponto, que é o tema aí da nossa conversa, que é a oportunidade. Eu acho que a pessoa, a qualquer momento da vida, ela pode ter um negócio, né? Pode ter um negócio, pode resolver abrir uma empresa. Agora tem que ter uma oportunidade. Tem que ter uma oportunidade. E o negócio pode ter sucesso, pode ser muito valioso, né? Pode largar uma carreira até promissora, que seria por conta de um negócio próprio, desde que a oportunidade seja compensadora, sabe? O que eu vejo é que muito empresário não abre negócio olhando a oportunidade, mas abre um negócio olhando a necessidade, que aí é muito difícil. Então a pessoa trabalha de CLT, ganha X na empresa e fala, eu não consigo viver com X, eu quero viver com 2X. Aí vou abrir um negócio porque eu necessito 2X de salário e não X. Aí vai ser mais difícil, sabe? Porque abre focando nela, né? Focando nas necessidades dele empresário. E quando você abre olhando em oportunidades, você está focando no mercado. Você identifica uma necessidade do mercado que você olha, poxa, tem gente precisando disso. E eu consigo entregar isto isso é uma oportunidade, sabe? Eu consigo entregar o que o mercado procura, o que as pessoas estão procurando. Então a chance de você fazer sucesso quando você olha para o mercado, o que o mercado quer é muito maior do que quando você está olhando para você, o que eu preciso, né? Isso está até nas vendas, né? As vendas, quando você atende o cliente e entrega para o cliente o que ele precisa através com os seus produtos e serviços, é fácil de vender. Agora, quando você fica só pensando na meta que você quer bater, só fica pensando na comissão que você vai ganhar, sabe? Só fica pensando em vender o produto que você quer vender e não o produto que o cliente quer comprar, é muito mais difícil. Assim, né? Você é empresário já de longa data, você é sócio proprietário do Colégio Elísios. Colégio Elísio, junto com a Leandra. Junto com a Leandra aqui na cidade. E eu fico pensando o seguinte, né? Primeiro que a gente vem passando por gerações, pelo fato de a gente já estar em determinado momento no mercado, mas a nossa clientela, aliás, a sua clientela em específico, se eu tiver errado, me corrija, são as mães dos alunos, são os alunos. Como que é lidar, visto que, na verdade, o seu chefe é o seu cliente, versus a questão da mudança dessa clientela ao longo dos anos, né? Antigamente, o seu aluno talvez só ficava lá de forma presencial. Hoje a gente tem a questão online. Como que é adaptar toda essa situação para a sua clientela? É muito desafio? Quais são os desafios que você passa? Talvez o desafio maior que a gente vive hoje em dia seja o celular, né? Celular principalmente o pessoal do ensino médio, né? Nossa, é um desafio. A Leandra tá dando risada lá, viu? Não largam o celular, sabe? Então, assim, os professores, eles têm que competir com um concorrente dentro da sala de aula. Sim. O concorrente da atenção deles, sabe? É um desafio que vai mudando em relação aos tempos, né? Vai mudando, né? O celular, a gente está tentando criar processos, procedimentos combinados com os alunos, sabe? Até porque depois da pandemia, né, os alunos se apegaram muito, né, no celular na pandemia, e isso talvez seja o nosso maior desafio. Nós estamos encontrando ainda um caminho para trabalhar cada vez melhor as aulas, né, apesar do celular. Você falou algo que, assim, eu confesso para você que eu nunca tinha pensado. Antes da pandemia, a gente usava o celular para a questão, muitas vezes, do lazer, da comunicação, das redes sociais, mas a gente, em tese, poucos utilizavam para a questão do estudo. Hoje, muito se usa para a questão do estudo. Então, a gente tem uma nova geração do qual não tem como falar você não vai usar. Porque, inclusive, o aprendizado está lá, muitas vezes, dentro do celular.
né? Então, assim, você querer ir contra essa maré, você tá fora do mercado, você tá fora da realidade de hoje. O celular realmente é uma ferramenta muito valiosa que a gente tem. Tá na nossa mão, aqueles aplicativos, a gente consegue fazer um monte de coisa, né? Hoje em dia, ninguém consegue imaginar de fazer em qualquer lugar sem abrir lá um aplicativo para mostrar um mapinha lá, né? Para você indicar até lugar que você... Eu vou para casa da minha mãe. Até na casa da mãe eu tenho que colocar o mapinha para ver qual é o melhor caminho. Então a gente está muito habituado com isso. Mas tem hora para tudo, né? Tem hora que essa ferramenta é muito valiosa, né? Para você procurar no Google lá uma coisa e você tem que usar. Mas tem hora que você tem que prestar atenção. Porque senão você quebra os relacionamentos, né? Como seria agora se a gente tivesse nessa conversa e eu estar aqui com o meu celular, né? Conversando, né? A gente ia perder a oportunidade de nos conhecer melhor, de falar sobre um assunto interessante, né? Então, acho que tem hora para tudo. Por isso que é importante, assim, os combinados que os professores fazem na sala de aula, sabe? As regras, os procedimentos, por isso que é importante. Ô, Márcio, me surgiu uma curiosidade aqui. A gente tá até saindo um pouquinho, mas eu quero... Fica à vontade. Porque é um assunto que tem a ver com a questão daqui para frente e tem a ver com a questão da escola. Quando eu estudei, eu era obrigado a fazer conta de matemática, dividir, multiplicação na mão. Uhum. E eu confesso para você que eu sou muito bom de adição, subtração, divisão, multiplicação, porque a gente treinava muito, né? E eu me recordo que na minha época, você levar uma calculadora para uma prova, não podia. Certo. A minha dúvida aqui é o seguinte, hoje, o aluno, na hora de aprender, ele pode ter o instrumento da calculadora, do celular do lado dele para ajudar ele a fazer aquela matemática, aquela expressão que seja, ou não? E por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se você fala não, você não está indo contra a questão da modernidade? Lógico. Então, assim, hoje pode? Não, hoje é o seguinte, o aluno ele tem que aprender. Tem que aprender. Tem que aprender a fazer a conta, saber fazer a conta. Só que ele não pode perder as ferramentas que o mundo moderno oferecem. Do mesmo jeito que você falou aí, ó, eu sabia muito bem fazer a conta no lápis. Você falou assim, no lápis, né? Só que conta, você aprendeu, as pessoas fazem conta antes da invenção do lápis. Fazem conta. Contavam os números antes da invenção dos lápis. O lápis é uma ferramenta que você sabe fazer conta e te ajuda a fazer a conta. Como é a calculadora, como que é as planilhas eletrônicas, como é o tal do chat GPT hoje em dia, né? Das inteligências artificiais. Então, o importante é você aprender a fazer para você não depender único exclusivamente daquela ferramenta, porque um dia a ferramenta pode não estar disponível para você, né? Mas utilizar ferramentas, né, de maneira geral, ferramentas disponíveis para você, é importante isso. A gente não pode ficar limitando, né, a evolução porque a gente tem preconceito com uma ou outra ferramenta, né? Então a gente tem que... E você sabe quanto que uma calculadora ajudou, né, a humanidade a construir pontes, a construir cada vez edifícios mais altos, né? Por exemplo, para falar da engenharia, né? Tá? Então eu acho que ferramentas são importantes. Agora tem que saber fazer a conta sem a ferramenta também. Tem que aprender. Eu me recordo que se pegasse a calculadora na hora da prova, tava colando. Então, se você não é dessa época, há uns 20, 30 anos atrás, era com certeza. Porque talvez você estava na fase de aprender, né? De aprender. Então eu acho que essas ferramentas, uma vez você aprendeu a fazer, as ferramentas são valiosas. Legal. Ô, Márcio, a gente acabou tratando aqui da questão de inovação, né? Certo. E pensando numa questão do empreendedor, do empreendedorismo, como que essa inovação pode contribuir para que um empresário tenha sucesso? De novo, volto a dizer, né? Você é um empresário do qual tem os seus negócios, fundou, pelo que eu vi, quantas escolas foram, Márcio? Mais de 15. Mais de 15 escolas, então tá mais do que lapidado, né? Uhum. Como que a inovação pode auxiliar para que você, né, de novo, voltando ao nosso tema, para que você saia lá do nascimento, né, do início, à vitória de um negócio? A inovação, ela traz novos desafios, né? Ela traz, assim,
um pouco mais de dificuldade no dia a dia, né? Mas ela traz, assim, usando até a palavra, novidades. Ela encanta o cliente. Então, a inovação, ela tem uma dificuldade de você implementar, mas muitas vezes é o que vai te trazer novos clientes, sabe? Vai te facilitar o trabalho. Na pandemia, por exemplo, muitas escolas utilizaram aulas remotas, né? Através de plataforma como o Zoom ou Google, né? E foi uma inovação que a gente aprendeu lá na época da pandemia, que foi uma inovação, assim, aprendemos na marra, né? Foi até difícil fazer as aulas na época, no início, mas nós aprendemos. E essas aulas nós trouxemos para a nossa escola até hoje. Então, até hoje, parte das aulas que a gente entrega lá no ensino médio, sabe? Elas são feitas pela plataforma. Isso permite, assim, traz um monte de benefícios para os alunos. Permite, por exemplo, que os alunos assistam determinados conteúdos, tá? São conteúdos de aprofundamento em matemática, aprofundamento na área de humanas, aprofundamento em biologia. Assista esses conteúdos no momento que ele quiser, na velocidade que ele quiser. Tenho certeza que você tem algumas séries aí que você maratona, por exemplo, né? Que fica lá, passa, às vezes, o final de semana. Todo mundo faz isso. Eu tenho séries que eu gosto muito. Mas um aluno, por exemplo, que gosta, por exemplo, de biologia, na nossa escola, ele tem a chance de fazer aulas de biologia do ano todo num final de semana. Aulas de aprofundamento. Essa é uma grande inovação. Os alunos adoram essa inovação. Foi um desafio no início, mas traz muitos benefícios, muitos benefícios. Então, é importante a gente inovar. Às vezes a inovação também, a gente não tem sucesso, né? Porque você inova, você aposta, você investe, mas o cliente, que é o mais importante, não gosta daquilo do jeito que a gente fez, né? Não era bem daquele jeito que ele queria. E tem vários exemplos aí de produtos, né? Que as pessoas inovam, né? E no final não sai muito bem. Aí volta para o projeto e muda, né? Mas tem muitos produtos que dão resultado muito bom. Um deles é esse aprofundamento que a gente tem. Tem um conteúdo normal, né? Das 30 aulas de ensino médio, mas tem um aprofundamento. Esse aprofundamento é feito pela plataforma que a gente inovou lá na época da pandemia. É um grande diferencial da nossa escola. Que bacana, Márcio. Eu gostei bastante do que você falou, né? Na verdade, de você inovar, você testar, você medir, né? E daí você adequa, né? O que você não pode é não fazer, né? Você precisa avançar. Então, eu acho que isso faz sentido para toda e qualquer empresa, né? Você tem que mudar. Se você ficar estático, é estático que você vai ficar, você não vai crescer. Mas eu queria também falar, você puxou aí um gancho, né, das séries, né? Hoje em dia você tem séries, hoje em dia você tem conteúdo no YouTube, como esse nosso que a gente está apresentando, do qual você aprende muito. E eu estou agora vendo uma série muito bacana, 90 Dias para Ficar Milionário. Eu assisti. Você assistiu? Assisti. Eu estou no 3º episódio, mas assim, eu achei muito interessante, porque é um bilionário, né? Que ele vai atrás do sonho americano, que é ficar milionário em 90 dias. Em 90 dias. Sem os contatos, sem nada, do zero, com apenas 100 dólares, né? Ele vai tentar lá. E o que ele fala bastante é da questão da venda. Ou seja, nenhuma empresa sobrevive se não tiver venda. Você, como palestrante que treina equipes, tem sua equipe, o quanto é importante a venda num negócio? A venda é fundamental. O negócio que não vende não é negócio, sabe? Venda é fundamental até no relacionamento, né? A gente tem que se vender para você poder casar com alguém, para você poder namorar com alguém, né? Tem que se vender também. Então, venda é fundamental, é muito importante aprender a vender. Existem técnicas de vendas, existem métodos, procedimentos, teorias. Eu acho assim fundamental, né? Não dá para um empresário, né, ter um negócio de sucesso sem ele pensar primeiro na venda. A venda é a primeira coisa que ele tem que pensar todo dia.
Como que eu vou vender? Como eu vou vender mais? Depois ele pensa no resto. E outra coisa, né? Se você tem boas vendas, você consegue contratar profissional para te ajudar em todo o resto. Agora, se você não tem boas vendas, você não tem dinheiro para fazer nada mais. E assim, né? Muitas vezes, quando a gente está começando, a gente não tem todos os braços que a gente precisa, né? Porque o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, normalmente ele vende, ele contrata, ele atende, ele compra, ele faz o financeiro, o marketing. Mas chega em determinado momento que a empresa começa a crescer um pouco, você precisa começar a pensar, talvez, num departamento, nas pessoas focadas para isso. E muitas vezes eu percebo que a pessoa ele é muito bom naquela profissão dele. Então, por exemplo, sou advogado, né? E como eu sou advogado, o que eu faço é advogar, montar processo, ir para audiência. Cadê a minha parte de vendas? Aonde ela está? Então, trazer pessoas para que sejam focadas nas vendas, fazer um departamento, às vezes é bastante interessante. É, bastante interessante você ter um departamento, mas o empresário tem que ter um pezinho lá. O empresário tem que ter. Um advogado, ele pode fazer, assim, as peças, né, que a gente chama, né? Sim. Pode fazer as peças com alta qualidade, falar muito bem lá na hora da audiência, né? Mas ele também tem que ter um relacionamento, porque empresário, assim, a gente fala, empresário não vende, né? Empresário vende, só que vende advogado, né? Não vende. Vende, mas vende de outro jeito, vende desenvolvendo relacionamentos, networking, dando dicas, não é isso? Visitando alguns grupos de serviço ou grupos, né, de sociais, né? É assim, e ele tem que visitar, porque aí as pessoas vão conhecer ele. Ele pode ter uma equipe para fechar contrato, uma equipe para fazer aquela parte burocrática. Pode até ter pessoas que ajudam ele até nessas reuniões, nesses relacionamentos. Mas o empresário que tira os 2 pés da venda, tem que deixar pelo menos um dedinho lá na venda, sabe? Porque é dali que vem o dinheiro de qualquer negócio, qualquer empresário. É muito importante. Então, na sua visão, ele tem que ter um departamento, alguém destinado, mas sempre tem que estar totalmente de olho. De olho. Sempre tem que estar. Tem que estabelecer metas, acompanhar, monitorar, sabe? Tem uma equipe de venda, beleza, bota a equipe lá, mas faz reunião. Puxa o gerente de vendas, um negócio enorme, puxa o gerente de vendas toda semana para conversar com ele, acompanhar como que tá indo, como não tá indo, quais são os desafios, sabe? É fundamental isso. Se você dá as costas para venda, se o empresário dá as costas, logo ele vai ter problema com o negócio. Logo. Eu gostei bastante do que você falou, da questão do... né, a todo momento você está se vendendo. Né? Desde o relacionamento que você tem, desde as pessoas do qual você convive, tem amizade. O tempo todo, queira ou não, as pessoas estão te olhando e vão fazer uma leitura daquilo lá que você está apresentando. E eu sou fã dos grupos de networking. Inclusive, salvo engano, você já fez parte também de um grupo, né? Fiz. Fez parte. Relacionamento, networking é bastante importante também para o sucesso, né, Márcio? Muito, muito importante, sabe? Durante muito tempo eu fiz parte de um grupo de network que era focado em negócio. Hoje em dia eu faço parte de um outro grupo de network, que é o Rotary, né? Rotary, sim. Que é um grupo focado em atividades sociais, mas também é um grupo de network. A gente conversa, a gente conhece pessoas, sabe? É aquilo que eu falei inicialmente, voltando ali para o nosso tema, né? É pelos relacionamentos, né? Que alguém conta alguma coisa para você, que você fica sabendo das oportunidades, né? Para fazer o negócio evoluir. Legal. E aí você, passando as suas experiências que você teve, todos os aprendizados que você teve, eu vi aqui que você lançou um livro, né? Aliás, eu gostei bastante do título. Eu já recebi seu livro, né? A Leandra, inclusive, me entregou. E o título é 365 Dicas de Vendas. Me fala um pouquinho do seu livro. Bom, o livro, a minha ideia do livro é oferecer dicas, né? Dicas para aquele vendedor que tem dificuldade no dia a dia, né? Ou é muito tímido, ou não sabe encontrar o público-alvo. Aquele vendedor, né? O que eu fui, né? Lá no começo da minha vida profissional, né?
dar dicas valiosas para esse vendedor se motivar dia após dia, sabe? Dicas até simples, porque são dicas assim de um parágrafo, né? Mas são dicas que podem fazer a diferença naquele dia do vendedor, sabe? Algumas coisas do tipo assim, elogiar, sabe? Um vendedor precisa elogiar. Essa é a primeira dica do meu livro, sabe? É elogiando que a gente consegue abordar as pessoas, a gente consegue mostrar para as pessoas que a gente está olhando para elas, sabe? Mostrar para as pessoas que a gente está interessado nelas, mostrar para o cliente que a gente está interessado no cliente, sabe? E aí consegue romper aquelas barreiras, sabe? E gerar confiança, gerar credibilidade. E o cliente começa a olhar para você como uma pessoa capaz de entregar para ela o que ela precisa, tá? Então, elogiar é a primeira dica do meu livro. Elogie para vender mais. Que legal. Márcio, eu adoraria ficar falando aqui o dia todo com você, até mesmo porque eu adoro esse assunto. Penso que a gente tem bastante pontos semelhantes. Sim, né? Lógico. Mas o nosso tempo é escasso, né? Então, já quero de pronto agradecer a sua presença, mas eu quero também saber de você aonde as pessoas te encontram. E eu quero, já que você tem aí 365 dicas de vendas, eu quero que você deixe aí a melhor das dicas para quem nos acompanha. É isso, obrigado pela sua presença. Legal. Olha, eu fiquei muito feliz com o convite e mais ainda feliz de estar aqui com você, viu, Mark? Parabéns aí pelo trabalho, parabéns aí pelo podcast, né? Pelo tempo aí que você ficou na associação, né? Tenho certeza aí que esse podcast e a associação agora, hoje em dia, a Leandra é a presidente da associação, vai continuar crescendo bastante a associação. Dúvida. E você aqui no podcast também vai continuar tendo muito sucesso e eu vou acompanhar, eu com a dona Dirce, nós vamos procurar lá para acompanhar vocês. Dica de vendas, talvez... Vou falar uma assim que é importantíssima, né? É o processo da venda, assim, muito resumidamente. A venda é um processinho muito simples, em 3 passos, tá? 3 passos. E o primeiro passo não é ficar falando do seu produto, como as pessoas acham. O primeiro passo é levantar necessidades. Primeiro você faz pergunta para saber o que o cliente precisa. E quando o cliente vai responder as perguntas, você pensa, como eu vou poder entregar aquilo que ele precisa? E aí vai para o segundo passo, que é fazer uma proposta de valor ao cliente. O valor tem que estar conectado à necessidade. E depois você vai para o último passo, que é falar o preço e negociar e fechar a venda. Então, levantamento de necessidades, proposta de valor, negociação e fechamento. Venda é isso. Em 3 passos, você faz uma venda. Bacana, Márcio. Maravilha. E onde as pessoas te encontram? Bom, no Colégio Elísios, né? Que fica ali no bairro do Anhangabaú, sabe? www.colégioelísios.com.br é o nosso site, tá? Aliás, a escola tá linda, passei lá na frente. Tá linda, né? Poxa, a escola, a gente desenvolveu muito a escola nos últimos tempos. A Leandra tem um talento lá de arrumar as coisas, de hotelaria, né? A escola tá maravilhosa, tem uma cantina espetacular lá também, que é o xodózinho da minha sócia, sabe? Então, procurem pelo site, então, colégioelísios.com.br, no Instagram também, sabe? A gente pode ir lá, manda uma mensagem, se quiser conversar com a gente aí, a gente fala um pouquinho, tá bom? Bacana. Muito obrigado, viu, pelo Eu que convite. agradeço, Márcio. Muito obrigado pela sua presença. É isso. Compartilhe, encaminhe para os seus colegas, para que a gente possa sempre trazer conteúdos relevantes e importantes para o seu negócio. Muito obrigado.